Você tem muita vontade de fazer o preenchimento labial, mas fica em dúvida quando ouve falar em seringas, quantidades, em mls? Você precisa saber e entender mais sobre as quantidades que vão impactar diretamente no seu resultado e no quanto você vai ter que investir pelo procedimento? Então assista esse vídeo, ele vai ajudar você. Olá, eu sou a doutora Mayara Lima e eu ajudo mulheres a recuperarem confiança, autoestima e amor próprio sem perder a naturalidade. Você certamente já se questionou o que eu consigo de resultado se eu investir em uma seringa de preenchedor para realizar o preenchimento labial. É uma das dúvidas que eu mais ouço nas consultas de avaliação. Essa dúvida acontece porque muitas pessoas, ao olharem a embalagem do preenchedor, olhar a seringa, não conseguem ter uma noção boa de quanto aquilo representa no procedimento. Então, muitas vezes elas têm até a impressão errada de que uma seringa tem muito material, e não é bem assim. Deixa eu te contar que uma seringa de preenchedor contém 1 ml do gel à base de ácido hialurônico. E isso não é considerado uma grande quantidade. Porém, 1 ml é uma quantidade suficiente para a gente resolver muitos dos casos que chegam até nós no consultório. E eu vou citar 4 exemplos de casos em que a gente consegue resolver utilizando 1 ml de preenchedor. Então, caso número 1, que a gente consegue excelentes resultados no preenchimento labial investindo em uma seringa de ácido hialurônico, é quando a gente tem o objetivo de hidratar o lábio. Então, a molécula de ácido hialurônico, ela tem a propriedade de atrair a molécula de água para próximo dela. Por isso, quando a gente aplica o ácido hialurônico no lábio, a hidratação é garantida. Número 2, quando o paciente ele precisa de uma melhora no contorno dos lábios. Isso pode ser desde essa região aqui do filtro entre o nariz e o lábio, arco do cupido, para dar o contorno realmente, para facilitar o uso do batom. Muitas pacientes se queixam que não conseguem usar batom, porque além de não ter volume, o lábio, ele também não tem contorno nenhum. Então o batom acaba escorrendo, espalhando na pele, é um desastre. E com 1 ml de preenchedor, a gente consegue valorizar já o contorno, porque é uma região em que não exige uma grande quantidade de material para a gente ter bons resultados. O rejuvenescimento labial com a diminuição das rugas periorais. Rugas periorais são aquelas ruguinhas que aparecem aqui nessa região de filtro labial. Ela é bem comum aparecer, marcar na pele, porque é uma região que a gente movimenta muito para se alimentar, para falar. E com a perda do colágeno, no processo de envelhecimento, ela vai ficando cada vez mais evidente, porque a pele perde a elasticidade. E o lábio também perde volume no processo de envelhecimento. Então, quando a gente consegue recuperar volume nessa região aqui, a gente consegue diminuir essas rugas periorais e é onde dá um aspecto de rejuvenescimento labial também. Os pacientes que têm o lábio jovem, têm o lábio com um bom volume, não são lábios finos, mas aquele lábio ele pode ser valorizado, ele pode ficar mais bonito. Muitas vezes valorizando o contorno, diminuindo as ruguinhas, dando um efeito gloss, volumizando um pouquinho a mais, mas sem exagero, sem dobrar o volume dos lábios, sem transformar. 1 ml é bem indicado para esses casos. Geralmente, quando os pacientes querem grandes transformações de lábio ou quando tem um lábio muito fino e quer ficar com o lábio bem mais volumoso, é que o caso pede o investimento de mais de uma seringa de preenchedor. Mas muitos dos casos, assim, 80% ou até mais dos casos que aparecem no consultório, a gente consegue resolver aplicando 1 ml do preenchedor naquele lábio. Se você gostou do conteúdo, tem interesse, precisa saber mais sobre preenchimento labial, arrasta para cima. Lá no meu site você vai poder conferir informações, casos de antes e depois e depoimentos de pacientes que já realizaram o procedimento.